João 5, versículo 35, por favor, põe na tela. Ele era a candeia que ardia e iluminava. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com essa luz. Olha para mim, por favor. Nós temos, deixa a sua Bíblia aberta. Nós temos visto pessoas se alegrando com as bênçãos, se alegrando com as vitórias e ficando na presença de Deus por um tempo, mas não por todo o tempo. A vontade de Deus não é nos ter por 1 ano, 5 anos, 30 anos, 40 anos. A vontade de Deus é e sempre será nos ter eternamente. Essa é a vontade de Deus. Mas o povo se alegrou por um tempo, mas depois deixaram a luz. Enquanto você estiver com Jesus, você está iluminado. Preste bem atenção. Quando você se afasta de Jesus, você se afasta da luz. Essa fé emotiva é uma fé perigosa, porque você fica com Jesus quando tudo está dando certo, quando tudo está bom, mas quando o couro come, você não permanece com Jesus, você não permanece alegre, você não permanece confiando, você não permanece na presença dEle. Então nós temos muitas pessoas enganadas, iludidas, por causa de uma fé emotiva. E essa fé emotiva, ela não salva. Eu não sei quantas pregações você já ouviu. Há quem já ouviu dezenas, há quem já ouviu centenas, há quem já ouviu milhares de pregações, mas até hoje ela não creu. Porque quando você crer, você se entrega 100%. Quando você crer de verdade, você entrega tudo para Deus. Você entrega o que Ele mais quer, que é a sua vontade, a sua vida. Então você se sacrifica para fazer exclusivamente a vontade do nosso Deus. Só que muitas pessoas ainda não creram. Pensam que Deus é com elas por causa das bênçãos. Pensam que Deus é com elas porque teve uma resposta de oração. Pensam que Deus é com elas porque elas se sentem bem. Mas ainda não houve uma crença verdadeira. E quando você crê, acontece uma coisa gloriosa. E é sobre isso que eu quero falar, porque isso pode abençoar a sua vida, mudar a sua vida. Quando você crê, vem de uma forma natural, sem ninguém te empurrar, sem ninguém te forçar, vem uma entrega a Deus verdadeira. Como assim, bispo? Uma vez havia um eunuco que ele estava lendo o livro de Isaías 53. Coloca aí Isaías 53, 3. Você que tem facilidade para achar, acha aí Isaías 53, versículo 3. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Ele estava lendo esse versículo, olha só. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha para mim agora, por favor. Ele estava lendo o livro de Isaías. E Filipe foi até ele e perguntou: você entende
Você entende sobre quem é essa pessoa que você lê? Ele foi até grosso, mas ele disse assim, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então Filipe começou a pregar o evangelho para ele, a salvação. Filipe falou que ele estava lendo sobre o Senhor Jesus, que deu a vida na cruz, que foi moído pelos nossos pecados, foi esmagado, foi rejeitado, mas morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e vive para sempre. Quem crê nele tem a vida eterna. E quando Filipe pregou para ele, Filipe não falou nada. Filipe não disse assim, você tem que se batizar. Uma coisa é eu falar assim, você tem que se batizar, vem aqui na frente, você que vai se batizar hoje. Outra coisa diferente é você ouvir a palavra e acabar o culto, você falar, o que é que eu faço para me batizar? Eu quero me batizar. Aí não foi uma imposição do pastor, aí não foi um empurrão do pastor, uma insistência. Eu já vi mulheres falarem assim para o marido, vai amor, se batiza, se batiza. Não é isso que Deus quer. Meu filho, minha filha, você quer tanto, que às vezes você quer dar um empurrãozinho para Deus. Quando a pessoa crê, ninguém precisa empurrar, ela vai e faz tudo o que tem que ser feito. Não adianta você ficar, fulano perdoa, fulano esquece isso. O dia que ele crê em Jesus, ele perdoa, ele se entrega. Está dando para você entender? É algo que nasce dentro da pessoa, como Noé. Noé, quando saiu da arca, Deus não pediu para ele levantar o altar. Noé foi lá e levantou um altar para Deus, e aquilo agradou a Deus, e o sacrifício subiu com um cheiro suave para Deus. É esse tipo de fé que agrada ao nosso Deus. É quando você faz a coisa voluntariamente. É esse tipo de oferta de vida que agrada o Espírito Santo. Não pode ter nada na igreja forçado, obrigado. Porque você pode até fazer, mas não é o que Deus quer que você faça. Deus nos deu a inteligência. Deus nos criou imagem e semelhança dele. Deus não nos criou para nos prostituirmos, para mentirmos, para vivermos no pecado. Não! Deus nos criou para vivermos para a glória dele. E quando a pessoa, ela crê na palavra de Deus, no evangelho, é normal ela tomar essa atitude. Vou largar isso aqui de errado, vou perdoar, vou consertar minha vida, vou procurar fulano, vou limpar meu coração. Olha, acabar o culto, eu vou me batizar. Esse é o tipo de fé salvadora. Esse é o tipo de fé que agrada. Esse é o tipo de fé que faz você descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você pode lutar com todas as suas forças, se não é o que Deus quer, você não vai ter vitórias. E se você tiver qualquer sucesso fora da vontade de Deus, não adiantou? Nada. Porque você vai ter sucesso por um tempo, depois você vai se esborrachar. Você só vai descobrir o que Deus tem para você o dia que você se entregar de verdade. Lembra daquele jovem rico que chegou para o Senhor Jesus: Senhor, o que é que me falta para herdar a vida eterna? Ele disse: olha, observa os mandamentos. Estava tudo certinho. Ele não era um jovem que vivia na vida errada, ele não era um jovem perdido, ele era um jovem rico, que não vivia uma vida errada, que observava os mandamentos de Deus, mas faltava uma coisa. Ele era apegado ao que ele tinha, e quando Jesus tocou no assunto, ele saiu triste. Ele perguntou porque ele sabia que faltava alguma coisa. Quem não está salvo sabe que falta alguma coisa. Agora, diferente de Zaqueu. Zaqueu disse: eu resolvo dar, eu resolvo me consertar, fiz tudo de errado, mas agora quero me consertar. E Jesus disse: hoje houve salvação na minha casa, nessa casa. Houve salvação aqui. Sabe quando é que vai haver salvação na sua vida? Não é quando ninguém te dá empurrão, não é quando ninguém forçar a barra para você. Sabe quando é que vai haver salvação na sua vida? O dia que você crê
aí a sua oferta a Deus vai ser voluntária. Agora, observe que coisa forte. Você entendeu sobre como você agrada a Deus? Quando é uma coisa que nasce de você. Eu sou casado, eu não posso ficar para Rose, você tem que fazer isso, Rose, você tem que fazer aquilo. Ela pode até fazer porque eu estou pedindo, mas se nascer dela, é diferente, é a oferta que Deus se agrada. Não adianta seu pai ficar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia. Não, você não tem que fazer isso. Você tem que fazer isso quando você se conscientizar. Aí você vai fazer de uma maneira que agrada a Deus. Jesus disse: quem quiser, tome a sua cruz e siga. É Ele na frente, não é você dizendo eu quero isso, eu quero aquilo. Não vai dar, é Ele. É para lá, vou para cá. É para cá, eu vou para cá. É Ele dirigindo, Ele sabe o que é melhor. Ele sabe, Ele é Deus. Agora, quando você tem esse entendimento e você dá o melhor para Ele, você pode enfrentar lutas, você pode enfrentar desertos, você pode enfrentar situações que vai dar um nó na sua cabeça, porque você não vai entender. Mas mesmo nessas situações difíceis, você exala o perfume de Jesus. Por quê? Porque você é como aquela rosa que você esmaga na mão e ela deixa o cheiro na sua mão. Ela deixa o cheiro na sua mão. É igual aquela planta cheirosa que você aperta e ela deixa o quê? O cheiro na sua mão. Você quer ver uma pessoa de Deus? Aperta ela, deixa ela passar pelo sufoco, que ela continue exalando o perfume de Jesus. É o que ela tem para dar. Cada um tem algo para dar. Eu dou exatamente o que eu tenho, você dá exatamente o que você tem. Por isso que tem gente que te maltrata, que quer tirar o pior de você e não consegue, porque o que tem dentro de você é Jesus. Compreenda, a vida não está em ter fama, em ter dinheiro, a vida está em ter Jesus. Quando você tem Jesus, você tem tudo, então você exala o perfume dele. Podem te humilhar, te pisar, te rejeitar, te criticar, podem zombar, podem tentar tirar o pior de você. Sabe o que vão tirar? O melhor. Você vai continuar exalando o perfume de Jesus. Mas para isso você tem que ser dele. Sua fé vai ser experimentada, sua fé vai ser provada, não tem jeito. Deus observa se o que você faz para Ele você tem prazer. Deus sabe se quando eu atendo com prazer, se quando eu faço culto eu faço com prazer, se quando eu faço programa eu faço com prazer. Ele sabe. Eu posso acordar dizendo, poxa, vou ter que fazer reunião hoje. Mas eu posso acordar dizendo, meu Deus, obrigado pelo privilégio de poder fazer um culto, de pregar a tua palavra para tanta gente, de poder passar a vida, a salvação para as pessoas. Então, entenda, eu não sei quantas pregações você ainda vai precisar ouvir, mas talvez hoje eu esteja pregando e você esteja crendo, e seu coração está queimando, e dentro de você está uma vontade de se batizar, de se entregar, de ser de Deus, de voltar para os planos de Deus que você saiu, de voltar para a vontade de Deus para a sua vida. Se é isso que você quer, Ele vai mostrar qual é a vontade de Deus hoje para você.